Quando o apóstolo Paulo diz: santos irmãos que participais da vocação celestial, significa que este chamado, essa vocação, não é humana e, portanto, não depende do nosso querer, e sim de nós termos sido vocacionados por Deus para crermos na sua palavra. E foi o próprio Deus quem nos vocacionou para sermos dele e para sermos participantes da Igreja de Cristo por sobre essa terra, independentemente de denominação. E quem são os que têm essa vocação? A Bíblia chama de santos irmãos aqueles que foram separados e capacitados por Deus para esta obra. Todos nós somos participantes, ou seja, compartilhamos e somos companheiros de Deus, conforme diz Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Os que têm essa vocação precisam considerar atentamente, ou seja, precisam perceber, precisam observar, devem prestar muita atenção, notar, fixar os olhos espirituais do Senhor Jesus Cristo, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A nossa chamada, o nosso propósito de vida tem um envolvimento profundo com a nossa confissão, com aquilo que nós verbalizamos, com aquilo que nós falamos. Paulo estava nos lembrando que nós temos uma obrigação de ter fidelidade e sermos leais à palavra de Deus. Você e eu temos um chamado, uma vocação para sermos leais àquilo que a Bíblia diz. E isso é uma atitude de fé, e essa atitude de fé, quanto à nossa confissão, exige lealdade. Nós não podemos ser pessoas com duas caras, não podemos ser um corpo com duas mentes. Hebreus 13:14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O chamado é de Deus, mas a lealdade é o resultado da nossa ligação com Ele, e a conservação, a manutenção firme da nossa confissão é parte substancial da nossa vida com Deus. E essa lealdade à palavra de Deus, essa firmeza de confissão, ela é adquirida pelo exercício da colocação em prática do que aprendemos na palavra de Deus. E quando vemos alguém vivendo em absoluta vitória, é porque ele tem uma confissão certa, ele mantém firme a sua confissão em todos os momentos da vida. Quando você põe em prática o que você aprende na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, isso passa a ter implicações na sua vida diária, nos seus negócios, nas suas relações com a família, na educação dos seus filhos, na forma de você se relacionar com a sociedade secular. Porém, os que não procedem dessa forma, os que não aplicam essas verdades em suas vidas, tornam-se fracos e débeis espiritualmente falando. Os que não se agarram com firmeza e que não praticam os ensinamentos bíblicos acabam por se desviarem dos caminhos de Deus. Nós não estamos na igreja por causa do irmão tal ou mesmo do pastor, e sim por causa da nossa vocação celestial que nos foi dada por Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor para isso. A nossa confissão tem que ser em linha com a nossa posição em Cristo. Estamos assentados em lugares celestiais com Ele. Somos reino e sacerdócio. Somos ministros de uma nova aliança. Somos despenseiros dos mistérios de Deus. Somos o bom perfume de Cristo. Somos em todas as coisas mais que vencedores. E a nossa confissão tem que estar alinhada com o que Jesus fez por nós. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos perdoou, Ele nos lavou em seu sangue, Ele nos selou com seu Espírito Santo, Ele nos ungiu, Ele nos fez idôneos da parte de Deus, Ele cancelou a nossa dívida, Ele nos livrou da condenação e da maldição da lei. Aleluia! E que nesta semana você desempenhe com muita firmeza essa sua vocação celestial e honre a Deus com a sua confissão, sempre alinhada com a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Graça e paz.